de look, meninas. Vamos trocar de look, porque agora a gente vai sair, né, de uma festa raiz, do negócio assim, que a gente tava num boteco, tomando umas, falando de Coringão. E agora a gente vai lá pro Morumbi, pro Magnânimo. Pros outros estádios emprestados. no Bar Tricas. Olha o respeito. No Morumbi tem show, entendeu? Ô, irmã. E nem estamos falando de futebol. Produção, toca o hino do São Paulo, então, que a gente vai tocar agora pro assunto tricolor. Mas tem enquete aí no YouTube ainda pra vocês votarem sobre o Coringão, tá? Se o Dorival merece continuar como técnico do Corinthians. E agora, então, pra falar de tricolor, que surpreendeu muita gente esse final de semana, viu? Vamos. É que assim, ó, vamos lá. O São Paulo, né, Gi, ele vinha num momento irregular, com algumas instabilidades ali do Crespo. E, por outro lado, o Vasco do Diniz vinha numa crescente, né? Vinha disputando bons jogos, desempenhando bom futebol, fazendo bons resultados. Eu até esperava, sinceramente, coloquei no nosso palpitômetro que o Vasco fosse vencer esse jogo contra o São Paulo, mas não foi o que aconteceu. O tricolor foi até o Rio de Janeiro e conseguiu voltar com os 3 pontos. O que aconteceu nesse jogo, Gi? Ah, meu time é imparável, tricolor. Não, ó, o Tadeuzinho imparável. aqui, ó. São Paulo é um time muito instável. Ganha do Vasco em São Januário e perde pro Catada do Grêmio. Eu só queria fazer esse comentário. Obrigada, Tadeuzinho. Ana Lu, o seu momento de falar é depois. Agora é o tricolor, tá? Agora é o tri mundial. Não, ó. Tá, parei. Olha. Vou até desligar aqui pra não… Parei, ó. Tem emoção. Olha, vamos falar de São Paulo Futebol Clube, o tri mundial. Enfim… Fomos lá, não era só você, viu, Lelê? Não eram só as meninas que achavam que o São Paulo ia tomar uma naba lá em Vasco, né? Todos achavam, né? Inclusive a maioria dos são paulinos. Eu acho que apostei aqui no empate, né? Mas o coração dizia, vai perder, filha. Mas assim, eu coloquei um empate porque a esperança é aquela, né? Que não morre nunca. E para a surpresa de todos, inclusive da do Diniz, o São Paulo jogou muito bem. O São Paulo, em todos os seus setores, foi muito bem, foi estável, soube segurar o jogo do Vasco, soube aproveitar as chances que teve de contra-ataque. E fora, assim, nem vou falar lógico, eu não vou falar de arbitragem hoje. Deixa pra lá aquele pênalti lá, deixa pra lá essa história, deixa pra lá. Meu time ganhou ali na… A cara da Luana. Não, a Luana não pode nem fazer cara. Foquem na cara dela. Vocês estão vendo que eu tô quieta. Não, alguém tira a Luana aqui do meu lado. Eu não tô comentando nada. Você viu que foram elas falarem, eu tô quieta. Enfim. Eu chamei o VAR. Depois tá assim, não, ó. a gente nem vai falar de arbitragem, né? Vai? Não. Você não quer? Não, porque assim, né? Temos problemas, né? Eu e uma senhora temos. Opa! Falta de critério, mas falaremos disso mais tarde. Falta de critério. Mas enfim, vamos falar do tricolor. E aí, o tricolor fez um ótimo jogo, né? O Crespo conseguiu fazer o time andar contra um Vasco que vinha, né, em ascensão, vinha bem. Tava, acho que 3, 4 vitórias seguidas, alguma coisa assim. Não tomava gol há não sei quanto tempo. E o São Paulo conseguiu segurar ali sem tomar gols, o que é, assim, muito legal de comemorar, porque a gente estava numa fase muito, assim, furada. O Rafael, de novo, é mais uma vez um destaque, porque o Rafael tá sempre bem. Eu não sei o que seria da gente se o Rafael não tivesse no São Paulo esse ano, não tivesse de boa, assim, numa boa fase. E um ponto a ser levado, assim, um positivo, o gol do Luiz Gustavo, né, depois de ter voltado ali do tratamento da doença dele, uma doença grave e tudo mais, toda a atenção que se teve em cima disso. Ele vai lá e faz o segundo gol do São Paulo, depois dá uma entrevista muito bacana, né, desabafando, né, sobre tudo que ele passou nos últimos tempos e sobre as previsões do que o São Paulo, do que a gente pode esperar do São Paulo. Enfim, vi muita vibração, né? Quando o jogo terminou, eu vi assim, a comissão técnica se abraçando muito fortemente, uma coisa que eu não via fazia tempo, eram aquela caras sisudas, preocupadas, e a gente viu tipo um alívio, né? Sim, estamos comemorando vitória sobre o Vasco como se fosse um título. É o que sobrou pro São Paulo. É esse tipo de comemoração, não tem o que fazer. Nem vai comemorar outra. No próximo jogo vai comemorar Não outra. vamos. Não, sabe o que acontece? Vocês geralmente ficam aqui trocando
rusgas, né? Luana e Gi. Depois daquele clássico, daquele choque rei, que teve a polêmica toda de arbitragem, programa, as duas ficaram meio estremecidas. Só que agora, nessa próxima rodada, as duas vão estar lado a lado, né? Porque a Luana vai torcer pro São Paulo da Gi vencer o Flamengo agora no meio da semana. E olha, e pra sorte da Luana, o meu time, ele é tão maluco que ele perde pro Mirassol e ele ganha do Flamengo. Você sabe que eu não… Você sabe que eu vi que o Rafa gosta. tá aí. O Rafa tá aí assistindo, tava com a camisa do Flamengo. Rafa, desculpa, mas… Gi, vai dar certo, amiga. Lu, vai dar. Olha, a gente tá junto, tá bom? Eu acho que nem sem a gente querer, a gente vai ganhar. Vai dar, cara. Vai dar certo. Cadê a possibilidade? Ela é irritante, né? Ela já logo virou a cara logo, rapaz. Ela é irritante. Ela é mais de São Paulo do que a Gi, vocês estão vendo? Mas, Gi, deixa eu te perguntar. Você falou aí do gol do Luiz Gustavo, né? Mas acho que o gol do Lucas, ele também tem uma certa representatividade, porque o Lucas também passou por lesão. Acho que teve um dado momento ali que o São Paulino até perdeu uma esperança de contar novamente com aquele Lucas, né? Do início aí de São Paulo, desse retorno ao São Paulo para essa temporada e para a próxima também. Eu quero saber se o jogo do Lucas diante do Vasco, esse retorno dele agora, né, pós-lesão e o gol de ontem, acende novamente a expectativa do torcedor São Paulino em poder contar com o Lucas. Você acha que o Lucas ainda tem o que render nesse time do São Paulo aí? Olha, Lelê, assim, legal que deram o pênalti pro Lucas bater. Assim, é um jeito de você, né, incentivar o cara a voltar, a ter um ânimo, a… Retomar confiança enfim, também, exatamente, né? Retomar a confiança, porque ele é sim, ele é um baita de um jogador, ele já ajudou demais o São Paulo e vem num histórico aí de lesões e que tem atrapalhado o retorno dele aos gramados, né? Assim, Lelê, eu não boto fé de que o Lucas volte a ajudar de maneira muito efetiva o São Paulo. Eu acho que uma pessoa assim, que sofre, um jogador que sofre tantas lesões, assim, como o Lucas vem sofrendo, acaba que não volta no seu 100%. Ainda mais pela idade, fator idade e tudo mais. Departamento médico duvidoso, né, do time, enfim. Mas eu espero que tenha dado algum ânimo para ele que ele possa jogar pelo menos um tempo, metade de um segundo tempo, e com esse tempo que ele esteja em campo seja muito útil. Não precisa jogar o jogo todo, mas que ele seja útil sempre que ele entrar. Ponto negativo, Rigoni, meu filho. Rigoni, meu filho. Minha mãe faz aquele gol. E não, pior que não passou perto da trave, passou longe do gol, ele sozinho ali. E não é a primeira vez, ele perdeu 2 gols na cara do gol, ainda que não precisou. Mas a gente tomou um sufoco do Vasco. E se precisasse, né? O Diniz, ele mexeu muito bem no time dele. Para jogar em cima do São Paulo, deu uma pressão. E aí, nessa contrapartida, o Crespo também mexeu, né? Tirou o Lucas, colocou ali o Ferreirinha, colocou o Rigoni para dar mais movimentação, para poder aproveitar um contra-ataque, porque o jogo se oferecia ao São Paulo fazer o contra-ataque. E aí saiu o gol. O Crespo novamente tirando o leite de pedra, né? E a gente conseguiu uma importantíssima vitória lá em Vasco. E que dá aí um outro ânimo, são 2 vitórias seguidas e faz com que a gente possa novamente, né, fazer umas continhas aqui, umas continhas ali, para ver se pega essa vaguinha que vai se abrindo, né? A dinâmica do campeonato, o desenho do campeonato se desenha para que a gente tenha mais vagas. Já é G7, né? Porque teremos aí uma final entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores, então já temos uma vaga. Olha, lá mais. vem ela de novo, gente. Você entende? Tem uma parceria. Que é uma parceria, sempre. São Paulo e Palmeiras parceiríssimos. Né? Parceria, União Paucolor, eu vi ali. Você viu o Aliás, o Thiago fez uma pergunta que eu achei interessante. Você acha que o Lucas pode dar mais? Lá ele? Olha o respeito com o meu senhorzinho careca. Não falem assim. É lá ele, mas essa é mais uma frase emblemática de Maurício Borges, mano. Esse time pode dar mais. Esse Lucas pode dar mais, Gi. O Lucas, como eu disse, o Lucas pode ser melhor, bem aproveitado, né? Se estiver bem…
Assim, entrando assim pra jogar meio jogo, eu acho que ele tem sim a ajudar, porque o toque de bola dele é diferente, é de qualidade. Ele é um cara que bate bem pênalti. Ele é um cara importante para o grupo. História, né? Exato. Ali aquela camisa dele carrega muita história, né? Tem jogador que é isso, tem que é identificação, né? Exato. Sim. O Marco Antônio Brandão, ele fala aqui que, na opinião dele, o Lucas não tem mais condição porque o corpo já era, né? Fisicamente aí, às vezes o jogador até tem aquela qualidade técnica, mas o corpo já não acompanha mais fisicamente. Essa é a opinião do Marco Antônio. Que era o caso do Hernanes, né? Quando o Hernanes estava no final, também a gente falava isso. O corpo não obedecia o que ele queria fazer. Exato. O Fred também diz aqui que o Lucas tem físico para jogar MLS, né? Que é um campeonato um pouco mais… Fisicamente, né, exige menos aí do jogador. Já o Realidade Roubada, ele diz que o Lucas, de repente, pode ajudar um pouco mais nas construções das jogadas ali, né? Só que assim, gente, hoje em dia o futebol ele é muito físico, né? Então, realmente, o cara que não consegue mais acompanhar fisicamente o ritmo do jogo, ele vai ficando para trás. O futebol vai mudando. Eu acho que no futebol que a gente gostava tanto, que a gente é saudosista daqueles anos 90, que tinham esses jogadores, né? Esses camisa 10 que nem voltavam pra marcar, eram aqueles caras de mais qualidade, ali, só ficavam ali. Era outro futebol, né? Hoje em dia, esses caras já perderam espaços aí. Então, realmente, acho que para quem, né, tem dificuldade, como o Lucas, como foi o Hernanes no final da carreira, como foi o Renato Augusto no meu Corinthians, como tá sendo o Neymar no Santos, né? Porque o Neymar, a gente sabe também que ele tem muita qualidade com a bola no pé, acho que ninguém duvida disso. O problema, gente, é que o físico dele não tá acompanhando mais. Até porque ele não se cuidou muitas vezes, né? Tem essa questão do extracampo. E aí vai perdendo espaço, né? Não tem jeito.